quando a estigmatização está por trás da doença, é natural que a gente se pergunte o que veio antes, né? A doença ou o estigma? Nos anos 1930, uma técnica revolucionária prometia ser a cura definitiva para transtornos mentais severos. A lobotomia foi rapidamente adotada pelo mundo, chegando aos Estados Unidos e pouco depois ao Brasil. Mas o que parecia ser um avanço na psiquiatria, logo se revelou um dos procedimentos mais controversos da medicina moderna. Mas antes de entrarmos de fato no assunto, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo para que a gente possa continuar produzindo vídeos diários para vocês. Hoje no programa Mistérios da Mente vamos descobrir o que era exatamente a lobotomia, como ela funcionava e por que tantas pessoas foram submetidas a esse procedimento. Conversamos com nossos especialistas para nos auxiliar sobre o tema e você confere tudo o que descobrimos agora. A lobotomia é um procedimento cirúrgico em que uma parte do cérebro é retirada com o objetivo de trazer uma melhora para a pessoa que tem algum adoecimento grave. A primeira técnica da lobotomia era chamada de leucotomia pré-frontal e ela consistia em interromper as ligações entre o lobo frontal e outras partes do cérebro, como o tálamo, por exemplo. E o objetivo basicamente era suprimir alguns sintomas psiquiátricos, como alucinações, delírios, sintomas de depressão, ansiedade extrema. E por conta disso, o foco era muito sintomático, né, desse suposto tratamento. E aí você não consegue promover a cura, de fato, se você está olhando só para o sintoma. A lobotomia pré-frontal ou leucotomia é um conjunto, na verdade, é uma técnica de psicocirurgia que foi desenvolvida, foi apresentada em 1936 por um homônimo meu, que não é meu parente, mas é um homônimo meu, o Dr. Egas Muniz, um português, foi o primeiro prêmio Nobel de língua portuguesa. Ele depois ganhou o prêmio Nobel, se não me engano, em 49, mas em 36 ele apresentou uma técnica, apresentou 10 casos, se não me engano, de pacientes que sofreram essa intervenção para controle de, na época, chamadas psicoses ou alterações comportamentais para as quais, na ocasião, não se tinha maneira de controlar. O que se existia na época era camisa de força, eletrochoque, eletroconvulsoterapia, que hoje é uma técnica bem mais aperfeiçoada e boa, que se usa, mas na ocasião era uma coisa feita de maneira ainda rudimentar e era muito agressivo, mas era o que tinha na época, ou então choques com insulina, choque hipoglicêmico, então coisas muito agressivas. Então essa técnica surgiu como, basicamente, visava o que o Egas Muniz descreveu, é que você, seccionando uma pequena região do lobo pré-frontal, ou melhor, desconectando o lobo pré-frontal do resto das suas conexões, portanto, o resto do cérebro, você obtinha um controle comportamental desses pacientes. E isso era muito bem-vindo na época, assim, né? Estamos falando de 1936, era outro mundo, né? Face o que se tinha na época, foi um grande avanço, né? O procedimento foi criado em 1935 pelo português Antônio Egas Muniz. Ele era um neurologista que trabalhou em colaboração com o cirurgião Almeida Lima na Universidade de Lisboa. E passados alguns anos, lá em 1949, ele recebeu o Prêmio Nobel por conta dessa descoberta. Aí, nesse meio tempo, em 1946, dois médicos estadunidenses, que eram o Walter Freeman e o James Watts, desenvolveram uma outra técnica de lobotomia que se popularizou muito mais, porque ela era muito mais barata, né? E era conhecida como lobotomia transorbital. E por que ela era mais barata? Porque ela podia ser feita em tese, em qualquer espaço, não precisava de uma sala de cirurgia para ser executada, não precisava de anestesia geral e o instrumento utilizado era muito similar a um picador de gelo.
A lobotomia foi aplicada no passado quando as pessoas com esquizofrenia, ou seja, essa doença mental grave em que a pessoa interpreta a realidade de maneira distorcida, não melhorava com o que se tinha para fazer naquela época. Também as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, marcadamente por atitudes e comportamentos repetitivos, e também aqueles que tinham depressão muito grave, uma tristeza profunda que não melhoravam com os meios que podiam fazer. Então, essas pessoas com adoecimentos mentais que hoje reconhecemos como sendo claramente esquizofrenia, depressão refratária e transtorno obsessivo compulsivo grave eram submetidas à lobotomia. Algumas pessoas também, quando pesquisamos o passado, verificamos que eram submetidas à lobotomia com finalidade punitiva. A lobotomia, como apresentada pelo Egas Muniz, ela foi sofrendo várias alterações ao longo dos anos. Esse procedimento foi abandonado, na verdade, ele foi descrito em 1936, aí teve a Segunda Guerra, as coisas ficaram um pouco suspensas, né? E depois da Segunda Guerra surgiu o primeiro antipsicótico, que era a clorpromazina. E a partir de então, esse procedimento simplesmente deixou de ser feito, né? Porque era uma coisa muito agressiva, tinha sequelas. Então, assim, ao longo desse período, ele foi sofrendo diversas modificações. Então, tem várias técnicas, várias maneiras. Nos Estados Unidos, ele foi muito popularizado por um cirurgião chamado Walter Freeman, e nessa ocasião, ele existiam procedimentos mais complicados e mais simples para obter a mesma coisa ou resultados parecidos. Já se fazia tanto bilateral quanto unilateral, então havia algumas variações. Algumas eram mais radicais e tinham um efeito mais devastador, outras eram mais sutis e, eventualmente, até aparentemente davam um resultado interessante, né? Mas, basicamente, você tem uma sutura aqui, que é onde esse osso da frente se conecta com o osso lateral, se fazia um pequeno orifício aqui, e se inseria por esse orifício um objeto chamado leucótomo, né? Que era tipo uma facazinha transformada, modificada, e ali se inseria alguns centímetros ali e pronto, está feito. Depois começaram a fazer a cirurgia que se cortava um pequeno orifício aqui na órbita, acima do olho, e se enfiava um objeto ali cortante e também se obtinha. Essa era outra maneira. Enfim, tinha algumas variações, né? Até mesmo material radioativo, irídio radioativo, que era uma coisa que não se usava na época, mas se tentou fazer, eletrocoagulação, tinha várias maneiras de seccionar essa conexão do lobo pré-frontal, né, com o lobo frontal, com o resto das suas conexões com o resto do encéfalo, né? É importante dizer que nem todos os pacientes lobotomizados receberam o mesmo tratamento. Nos hospitais públicos, o procedimento era feito em massa, muitas vezes sem consentimento, como uma medida de contenção. Já em clínicas particulares, havia uma abordagem diferente, mas nem sempre mais ética. Mas quais foram as reais consequências dessas cirurgias cerebrais? Quais danos ela deixava nos pacientes e por que sua aplicação variava tanto entre os hospitais? As justificativas que a psiquiatria tinha à época que realizavam lobotomia eram pessoas com agressividade muito grave contra terceiros, e que isso iria proteger e prevenir de cometerem homicídios. Pessoas que tinham autoagressividade, que se machucavam, se mordiam, algumas vezes até enucleavam, retiravam o globo ocular, para que pudessem prevenir de suicidarem. Ou aquelas que não estavam conseguindo trabalhar e resolver os problemas do dia a dia por conta de sintomas intensos, como esse, o transtorno obsessivo compulsivo, de ficarem, por exemplo, horas e horas e horas se banhando numa tentativa de tirar uma contaminação que de fato não existia. Então, a lobotomia era realizada especialmente em pessoas muito agressivas contra terceiros, muito agressivas contra si mesmos, que não tinham melhora ou que tinham perdido a capacidade produtiva. A aplicação da lobotomia em instituições públicas e privadas divergia não pelo efeito
da lobotomia, porque ela em si era completamente destrutiva para a constituição cerebral de qualquer paciente, mas muito mais porque em instituições privadas os médicos eram mais criteriosos. Eles tomavam mais cuidado, muitas vezes eles acreditavam mais que para aquelas pessoas em específico aquele tratamento ia ser mais eficaz, né? Enquanto nos hospitais psiquiátricos públicos, muitas vezes aquilo era aplicado em caráter experimental ou com esse simples objetivo de supostamente diminuir a ocupação dos leitos ou de suprimir certos sintomas. A gente tem alguns exemplos de pessoas que foram lobotomizadas em hospitais psiquiátricos públicos que eram justamente aqueles que ocasionavam motins dentro das instituições, ou um paciente que roubou algum item, furtou algum item dentro do hospital. Então, acabava funcionando como uma espécie de represália por conta de questões comportamentais dentro das instituições psiquiátricas públicas. E, no caso das privadas, parecia que eles tentavam aplicar com mais conformidade da família, por exemplo. Mas vale falar também que as instituições psiquiátricas privadas também reproduziam uma série de problemas da nossa sociedade, como, por exemplo, a internação de mulheres porque a família discordava da forma como elas viviam as suas vidas, ou o marido tinha cansado do casamento com a mulher e tentava vender para todo mundo a ideia de que ela era louca, e aí promovia essa internação porque ele queria se casar novamente, ou muitas vezes, isso era extremamente frequente, as mulheres eram internadas para que as pessoas da família conseguissem ter acesso às suas heranças. Então, quando a gente está falando do consentimento da família, às vezes isso reflete, na verdade, uma violência que vem da própria família, né? Pode não estar vindo da comunidade médica, daquele médico em específico que promoveu a lobotomia, mas deriva desse objetivo que a família tinha na internação dessa pessoa. Estamos falando dos anos 30, anos 40, então, assim, a gente tem que ponderar essas coisas com a época, né? O que se tinha, com as opções que existiam e qual era o modus operandi na época. Verdade é que a ciência avançou demais, a ciência médica, sobretudo, avançou muitíssimo nesses 90 anos, né? Eu diria que é outro planeta que a gente tem. Mas, então, isso posto, significa que algumas dessas coisas eram aceitáveis naquela ocasião, que hoje não são mais. A gente tem sempre que contextualizar para a época, né? Mas, do ponto de vista de sequelas, as sequelas, né, o procedimento em si era relativamente simples. Às vezes, em algumas situações, ele se desenvolveu para ser feito sob anestesia local, porque o cérebro em si não tem terminação nervosa. Então, se você faz uma anestesia local, abre um buraquinho ali, uma região estratégica, você resolve a situação. Resolve, quer dizer, você faz o procedimento, né? Mas, em termos de... existiam as lesões morfológicas esperadas da técnica, né, que você faz uma série de degenerações e lesões no tecido cerebral, mas isso é o que se esperava fazer mesmo. Mas o mais notável eram as alterações comportamentais, que é o que se desejava, né, de certa forma. Então, basicamente, o que acontecia, esse procedimento tradicional, bilateral, a pessoa passava a apresentar um quadro de profunda apatia e abulia, quer dizer, uma indiferença ao meio ambiente, uma indiferença a diversos estímulos ambientais e uma redução também da iniciativa. Então, a pessoa basicamente se tornava ele exibia ainda condições cognitivas, vamos dizer assim, ele conseguia compreender, mas ele não exibia mais nenhum afeto pelos fatos do meio ambiente. É curioso, pouca gente sabe disso, mas a lobotomia ou leucotomia, que era como na França era conhecido, porque se usava... O leucos vem de branco, né, de substância branca que era cortada, que era justamente a desconexão com as estruturas
que conectam o lobo frontal. Então acontecia supostamente a inibição de alguns sintomas, como alucinações, como agressividade, impulsividade, mas ao mesmo tempo a gente não consegue nem saber o efeito positivo dessa diminuição dos sintomas, porque a pessoa ficava completamente inacessível. Você não conseguia conversar mais com ela, muitas vezes. Ela perdia a capacidade de planejamento, de controle emocional, de exercer qualquer atividade complexa, porque é o que acontece quando você destrói essas conexões neurais dessa parte do cérebro. Existiam outras alterações, além da apatia, que é o mais notável, né? Porque os lobos frontais, eles, sabidamente, é uma região do encéfalo que se conecta com diversas regiões. Basicamente, assim, é o que nos torna humanos, né? É onde está, é o que nos diferencia, alguns vão dizer que é o que nos diferencia de outros animais. Acho que é um certo exagero, mas é muito mais no sentido de dizer que nos lobos frontais ocorre a regulação do nosso comportamento, né? Então, existem casos conhecidos do Phineas Gage, né? Um caso de lesão do lobo frontal, que hoje está em tudo quanto é lugar aí. Você encontra a pessoa que mudou a personalidade. Isso é uma coisa que acontecia, né, com a lobotomia, mudança de personalidade, talvez desinibição, ou então apatia, uma série de coisas que transformavam o comportamento da pessoa. Por isso que é chamada de psicocirurgia, a cirurgia para fins psicológicos, né? A lobotomia não apenas foi adotada por hospitais psiquiátricos, mas também se tornou alvo de polêmicas. Alguns médicos a defendiam como um milagre, enquanto outros alertavam para seus riscos irreversíveis. Mas além da controvérsia científica, a lobotomia também teve vítimas conhecidas que fizeram o procedimento ganhar notoriedade. Não tem registros da vinda do Walter para o Brasil, mas a prática da lobotomia transorbital era muito comum. Em cada caso era prescrita ou a leucotomia pré-frontal ou a lobotomia transorbital, dependendo das condições psiquiátricas do paciente, mas a lobotomia transorbital era realmente muito mais acessível, muito mais barata e rápida de se executar. Mesmo que ela fosse feita em salas de cirurgia aqui no Brasil, ela também foi aplicada de forma massiva. Pouca gente sabe, mas foi usado até para algumas síndromes dolorosas, aquelas dores crônicas muito, muito, não se tinha como tratar na época, dores que a pessoa estava realmente disposta a encerrar com a própria vida, dor de câncer, paciente, foi tentada, quer dizer, foi usada para esses pacientes, e os relatos diziam que, olha, a pessoa foi um sucesso, a cirurgia, porque a pessoa ela continua sentindo dor, mas ela parece não se importar mais com a dor. Então, assim, basicamente, assim, se a gente parar para hoje com a nossa... parece que ela tratava mais as pessoas que estavam vendo, que se incomodavam com o sofrimento, com as alterações comportamentais daquele paciente. Ela estava tratando o resto da comunidade que não está aguentando ver aquela pessoa ou sofrendo ou tendo comportamentos inadequados. E tinha todo um contexto de época que, às vezes, as famílias pediam para tratar certos pacientes que tinham, porque era um embaraço. Hoje em dia, a gente está numa época de acolhimento, de ter movimentos para acolhimento de pessoas com autismo, com todo tipo de... que é muito bom, né? Porque é um avanço civilizatório, mas há 90 anos atrás, essas pessoas eram um motivo de vergonha para as famílias. Então, as famílias, né, era preferível uma pessoa ali quietinha, parada, que assim, não tem mais condição de expressar vontade, nem tem mais vontade. Um dos grandes escândalos de pessoas lobotomizadas foi o de Rosemary Kennedy, que sempre teve um comportamento considerado diverso para a família dela, que considerava certos sintomas negativos, né, ou certos comportamentos negativos, como uma certa irritabilidade, ela era considerada indisciplinada e por muito tempo eles buscaram apoio em instituições psiquiátricas
para conseguir resolver esse problema. E muito disso vinha do objetivo de proteger a reputação dos irmãos, né? Porque ela era irmã do futuro presidente John Kennedy. Por conta disso, o pai dela decidiu interná-la numa instituição e Walter Freeman fez a lobotomização da Rosemary aos 23 anos. Depois do procedimento, ela ficou completamente incapaz de falar, ficou incontinente, era muito dependente para fazer qualquer tipo de atividade e passou por algumas instituições até chegar na última instituição, que foi onde ela faleceu 60 anos depois. E o pai dela nunca a viu depois que esse procedimento foi feito, a mãe visitou depois de 20 anos só, então ela ficou completamente isolada pelo resto da vida, porque ela era considerada diferente. Os dados mais alarmantes que a gente tem sobre os efeitos da lobotomia são da lobotomia transorbital, que era feita pelo médico Walter Freeman, que na verdade era um neurologista, ele não era nem neurocirurgião, e entre os anos 40 e 60, ele fez mais de 4.000 lobotomias. Ele chegou a cruzar os Estados Unidos, passando por diversos estados, fazendo as lobotomias em estacionamentos de hospitais psiquiátricos, sem qualquer tipo de asseio e higiene, né? Ele fazia muitas vezes sem luvas, sem máscara. Era um procedimento que levava 15 minutos e ele fazia realmente em massa. E a gente tem um registro de que pelo menos 15% dos pacientes dele morreram em decorrência da realização da lobotomia, né? Inclusive, um dos maiores escândalos da carreira dele não foi nem quando ele parou de promover o procedimento, mas foi um dos maiores escândalos quando ele estava realizando o procedimento num paciente e parou para tirar uma foto. Aí, nesse momento, ele acabou movimentando um pouco o cânula, né, desse picador de gelo, o instrumento que ele usava, e o paciente acabou morrendo por conta de um corte que ele fez que não deveria ter sido feito. Então ele começou a ser ainda mais criticado por conta disso. O Walter Freeman sempre foi uma figura muito polêmica, né? Mas o caso mais emblemático dele foi quando ele fez a terceira lobotomia transorbital numa paciente e ela acabou morrendo na mesa de cirurgia. E aí, nesse momento, ele foi banido, né, da prática. Ele não podia mais fazer lobotomias por conta dessa morte que aconteceu na mão dele. A lobotomia não foi a única técnica controversa usada para tratar transtornos mentais. Terapias de choque, indução ao coma insulínico e até remoção de partes do cérebro foram adotadas como soluções. Mas o que levou ao fim da lobotomia? Foi a evolução da psiquiatria, a pressão da sociedade ou os escândalos que vieram à tona? O que finalmente enterrou essa prática médica? Ao tempo que a psiquiatria estava engateando e que infelizmente não tinha os recursos medicamentosos que nós temos atualmente e no último século, tinha-se, por exemplo, o procedimento da insulinoterapia, em que se aplicava insulina no indivíduo, mesmo sem ter diabetes, para que a glicose, o açúcar do sangue, tivesse uma redução e esperava-se que o quadro confusional da hipoglicemia levasse a pessoa à melhora. Outra delas era de colocar o indivíduo numa cadeira e girar em alta velocidade e por um tempo prolongado, esperando que esta tontura prolongada, incômoda, pudesse levar o indivíduo a alguma reação positiva. E outras menos faladas, que já foram utilizadas também vergonhosamente, como por exemplo, dar banho na pessoa em um local extremamente gelado. É importante falar que a lobotomia entra na esteira de outros tratamentos psiquiátricos que eram conhecidos como terapias de choque e biológicas na primeira metade do século XX.
A gente está falando aqui de inoculação da malária no corpo de uma pessoa com neurosífilis, por exemplo, para conseguir matar essas bactérias da sífilis, né? Então, eles adoeciam a pessoa com a malária para conseguir, supostamente, inibir os sintomas e promover uma cura, mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando de um tratamento que matava pelo menos 15% das pessoas que passavam por ele. A gente está falando, por exemplo, também de coma insulínico para causar um choque que supostamente ia melhorar os sintomas de uma pessoa esquizofrênica. Uma técnica muito parecida era a injeção de cardiazol, também para provocar convulsões, ou provocar convulsões também com o eletrochoque, que foi um tratamento que subsistiu aí por muito mais tempo também. Então, a lobotomia fazia parte de toda uma gama de tratamentos psiquiátricos violentos que promoviam o entorpecimento desses pacientes psiquiátricos na primeira metade do século XX. Hoje em dia, existe o que se chama de psicocirurgia, continua existindo, e para algumas situações são muito benéficas. É claro que o padrão de assistência atual é um padrão muito melhor do que tinha há 90 anos atrás. Então, você faz hoje singulotomia, você faz capsulotomias, você faz uma série de procedimentos. Existem uma série de procedimentos para determinadas condições psiquiátricas, como depressões graves, como transtorno obsessivo-compulsivo, sem que você não consegue obter controle terapêutico. Então, você faz lesões, mas essas lesões, hoje em dia, elas são feitas de forma muito restrita para evitar que seja uma coisa indiscriminada, né? Com efeitos colaterais fora de controle. Elas são feitas sob indicações muito específicas. Hoje nós dispomos de ferramentas de acompanhamento clínico muito melhores, né? Portanto, você pode determinar com mais eficiência se a pessoa realmente não há mais à luz da ciência moderna, não há outra opção, e você pode determinar com maior precisão se houve efetivamente acompanhar o sintoma de forma mais parametrizada, né? Então, assim, existe toda uma situação muito mais criteriosa. O procedimento é feito com os procedimentos, né? São várias técnicas que existem, são feitas com o uso de ressonância magnética, estereotáxico, que você possa colocar precisamente onde você vai fazer a lesão. Você hoje pode usar, a lesão pode ser feita de forma não invasiva, com um negócio chamado Gamma Knife, que você usa focos, o cirurgião coloca o foco de raio gama, que ele muda a posição, e aí ele acaba só o alvo central que é igual para todos, então ele acaba lesando uma região específica. Você tem o ultrassom ultrafocal, que está surgindo agora, com uma ferramenta que você pode produzir uma pequena lesão. É sempre uma lesão. Existem, obviamente, são estruturas que estão fora do controle, o funcionamento, e se você conseguir fazer uma lesão, você consegue obter uma melhora dos sintomas. Então, de novo, a lógica geral da coisa é a mesma, né? Você vai fazer uma alteração, né? Vai fazer um procedimento, causar uma lesão, mas essa lesão ela tem o fim de beneficiar. Se comparar com outras coisas, as pessoas tiram a vesícula, a vesícula biliar. Hoje em dia é uma coisa que se faz, né? Você está tirando você vai fazer uma lesão porque você supõe que aquilo ali é melhor ficar sem aquilo naquela circunstância, né? Por exemplo, ou apêndice. Então, você não é exatamente uma coisa. O que eu acho que é a grande diferença da lobotomia que se fazia 90 anos atrás é que hoje é muito mais criterioso, se conhece muito melhor o cérebro, se tem recursos tecnológicos para você fazer uma lesão mais precisa. Isso eu acho que é a grande diferença. Além dessa questão das psicocirurgias, você também hoje tem um arsenal terapêutico que você eventualmente não precisa recorrer à psicocirurgia, né? Então, você tem outras ferramentas de controle. Por exemplo, hoje você faz muito para Parkinson, você colocar uma estimulação, introduzir um eletrodo em determinados núcleos, no núcleo subtalâmico, você pode controlar o tremor do Parkinson. Isso é feito regularmente. É uma psicocirurgia, de certa forma,
você não está lesando, mas você está estimulando uma região. Quer dizer, o que vale é você ou estimular ou você deprimir, né? Você tem os medicamentos hoje muito mais eficazes que você tinha 90 anos atrás, que também são outros instrumentos terapêuticos, e você tem aí, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, que é uma coisa com a qual eu trabalho, você tem a neuromodulação não invasiva, que você usa estimulação magnética ou elétrica transcraniana, com o mesmo propósito, de você modular, ou seja, reduzir ou aumentar a ativação de determinadas regiões do cérebro. Então, em resumo, você tem uma série de recursos terapêuticos hoje, inclusive a própria psicocirurgia, mas feitas de maneira muito mais conscienciosa e mais cautelosa, né? A lobotomia começou a cair em desuso na década de 50, com a chegada dos medicamentos psiquiátricos, né, os chamados neurolépticos, que promoviam de forma mais efetiva e com certeza menos destrutiva a inibição desses sintomas, né, sintomas depressivos, antipsicóticos. Então, sem promover qualquer desconexão dos circuitos cerebrais, esses medicamentos, em tese, promoveriam os mesmos efeitos positivos da lobotomia. Mas apesar da lobotomia ter caído em desuso a partir da década de 50, a gente tem registros dela ainda ser utilizada com tratamento nas décadas seguintes, até os anos 90. Né? Eram pouquíssimos casos, mas ainda ocorria a aplicação da lobotomia como um tratamento. Felizmente, a lobotomia foi abolida porque meios muito mais modernos, seguros e especialmente sem sequelas foram sendo pesquisados. Naquela época, alguns medicamentos, especialmente o grupo dos antipsicóticos, ou seja, remédios que tratam sintomas da esquizofrenia, de alguns casos de depressão grave e também do transtorno obsessivo compulsivo, passaram a ser pesquisados, utilizados e tinham um resultado terapêutico, ou seja, melhoravam esses pacientes com um resultado, inclusive, comparativamente muito melhor do que da lobotomia e, obviamente, com muito menos efeitos colaterais. Porque na lobotomia, muitas vezes, após o procedimento, após a cirurgia, a pessoa ficava invalidada, ficava sequelada. Perdia, por exemplo, funções de andar, falar, movimentar e de ter uma independência mínima, ainda que de forma adoecida. Mais especificamente, com o passar do tempo, outros procedimentos, especialmente com o uso da eletricidade de maneira adequada, também passaram a ser utilizados sem ter que fazer uma entrada no sistema nervoso central, que é especialmente a eletroconvulsoterapia, que inclusive ela permanece sendo utilizada, só que atualmente em um contexto onde o indivíduo fica numa sala com anestesista, porque vai ter a convulsão, epilepsia elétrica, mas não vai ter física, que inclusive é utilizada até em gestantes. E mais recentemente outros tratamentos, como a estimulação magnética transcraniana, medicamentos injetáveis de longa duração e mais recentemente há a possibilidade de colocação tipo um chip no sistema nervoso central para tratar questões como, por exemplo, do Parkinson. Portanto, a lobotomia felizmente foi substituída por medicamentos, eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, medicamentos injetáveis de longa duração e chips, ou seja, todos os procedimentos que têm efeitos positivos de tratamento muito maiores em comparação à lobotomia e, obviamente, sem as consequências tão radicais, drásticas e incapacitantes deste tipo de cirurgia cerebral anterior. A gente precisa sempre contextualizar os procedimentos para as suas épocas e da maneira que foram criados, né? Então, isso é verdade, por exemplo, para a eletroconvulsoterapia, o ECT, ou eletrochoque, e para as psicocirurgias. Isso foram ambas criadas no contexto dos anos 30,
numa época que você não tinha muitos recursos, você não tinha muitos recursos para controlar, né, para fazer um negócio de melhor qualidade, né, ou pelo menos não no padrão que se tem hoje, por óbvio. E isso, ao longo dos anos, foi recebendo uma carga muito negativa, em termos de como as pessoas veem isso, né? A própria lobotomia se tornou um procedimento anedotal, né? Quando, na verdade, você faz psicocirurgia hoje, né? Então, assim, o que acontece é que as técnicas, isso é uma questão de ethos, né? Da coisa do momento, né? Acaba havendo um abuso, né? E isso aconteceu, principalmente nos Estados Unidos. O Freeman foi responsável por divulgar aquilo ali de uma maneira que banalizou a técnica, e as pessoas faziam aquilo até para situações que não fazia muito sentido, ficou banalizado, e aí, quando vira a maré e as pessoas surgem uma outra novidade, aquilo fica parecendo, fica todo mundo achando que aquilo ali é o fim dos tempos. Não é uma coisa que tem o seu valor, naquele contexto, acho que foi abusado, e que depois você, né, num momento futuro, você pode adaptar e melhorar, que é o que temos hoje. Mesma coisa vale para a eletroconvulsoterapia, que hoje as pessoas discriminam, né? Acham que aquele negócio é muito agressivo, mas é um excelente procedimento, mas não como era retratado no que se fazia antigamente, né? Então, acho que é isso que é importante a gente ter em mente. Se hoje falar de saúde mental ainda é um tabu, a gente está falando de uma época em que os pacientes psiquiátricos eram ainda mais estigmatizados, ao ponto de quase não existirem instituições que promoviam esse tratamento durante o dia com o ir e vir desses pacientes, né? Na época a gente tinha basicamente instituições em regime fechado só, que funcionavam quase como hospitais-prisão. E muitas vezes essa estigmatização de comportamentos ou de fato de condições psiquiátricas eram também sobrepostas à estigmatização das condições sociais daquelas pessoas. E quando a estigmatização está por trás da doença, é natural que a gente se pergunte o que veio antes, né? A doença ou o estigma? A lobotomia marcou uma época de excessos e experimentação na medicina. Por décadas, ela foi vista como uma solução para doenças que pouco se compreendia. Mas o preço pago foi alto. Milhares de vidas alteradas, personalidades apagadas e um legado sombrio na história da psiquiatria. Hoje, olhamos para trás e nos perguntamos: será que aprendemos com esse erro? Ou estamos apenas esperando a próxima cura milagrosa que exigirá um novo preço a ser pago? Agradecemos nossos especialistas por nos trazerem informações, e se você tiver alguma sugestão de tema para o Mistérios da Mente, deixe nos comentários.